Será que toda ferida precisa ser desbridada? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fica comigo até o final. Se você ainda não é assinante do canal Enfermeira Explica, clica aqui no sininho, se inscreve para que você fique por dentro de todos os vídeos novos que eu tenho postado. De modo geral, as recomendações para o preparo do leito da ferida, elas trazem que o tecido desvitalizado, a necrose, esfacelo, deve ser desbridado, para que a ferida saia da fase inflamatória e evolua para a fase proliferativa, depois maturação e assim possa cicatrizar. Mas não é bem assim. Existem exceções. O desbridamento, ele deve ser avaliado por um profissional especialista, por um enfermeiro especialista ou um profissional capacitado que deve considerar fatores como o local dessa necrose, o estado geral de saúde do paciente, os fatores sistêmicos que esse paciente apresenta, para realmente ver se está indicado o desbridamento, que tipo de desbridamento é o melhor para essa ferida e para esse paciente. Então, tendo feito essa análise, essas considerações, aí o profissional vai definir se vai ser feito esse desbridamento ou não. Com relação à lesão por pressão, existem organizações mundiais que realizam especificamente pesquisas sobre a prevenção e o tratamento da lesão por pressão. E elas publicam diretrizes que norteiam essas condutas no mundo todo, que é o NPIAP, que é o painel norte-americano, tem o EPUAP, que é o painel europeu, tem o painel do Pan-Pacífico. Então, tem várias organizações que realizam essas pesquisas e elas unem esses resultados e publicam essas diretrizes. Essas diretrizes são publicadas, periodicamente. A última foi no final do ano passado, de 2019. E essas diretrizes, chamadas guidelines, elas ainda mantêm a recomendação que em lesão por pressão em calcânio seca, com aquela necrose seca, borda delimitada, sem sinais de infecção, ela não deve ser desbridada. Porque quando você desbrida, você aumenta, você expõe o paciente, ao risco de desenvolver infecção naquele local. Pela área ser proeminência óssea, você tem um risco maior de evoluir para osteomielite, além da questão da dor que esse paciente vai sentir, e também tem as questões do gasto, tem a questão que pode alterar a marcha desse paciente, se ele não é um paciente acamado, porque essa lesão no calcânio, por exemplo, ela pode ocorrer devido ao uso de um gesso, não necessariamente é só daquele paciente acamado que não vai andar mais. Então, a gente tem vários fatores que precisam ser considerados. Essa lesão necrótica na região da proeminência óssea, quando essa necrose está seca, está estável, você faz a avaliação e não tem nenhum sinal de infecção, não tem hiperemia, não tem odor fétido, não tem secreção, não tem flutuação, não tem rubor, não tem calor local, não tem dor, não tem por que desbridar, segundo as diretrizes recomendam. Eles falam que aquilo ali é como se fosse uma capa biológica, que se formou ali, se formou aquela crosta, a gente até já falou sobre isso, não é adequada a formação da crosta, mas uma vez que ela se formou, tá formada. E o princípio da evolução da lesão por pressão dessa necrose também é diferente, nem sempre é por questão de ressecamento ou de exposição ao ambiente. Isso daí é questão mesmo da fisiopatologia, do desenvolvimento da lesão por pressão, tá? E aí, essa crosta necrótica, ela deve ser o quê? Vigiada, Ela deve ser sempre observada quanto à evolução, se ela vai evoluir com sinais de infecção ou não. E se ela mantiver assim, estável, sequinha, sem sinais de infecção, a gente pode só hidratar. Você pode manter a hidratação, que dessa forma ela começa a regredir das bordas para o centro. E quando essa crosta ela vai soltando, sabe? Ela vai soltando, a gente vai tirando aqueles pedacinhos da beirada para o centro, até que chega um momento que ela remove por completo. E aí o paciente apresenta, aquele local cicatrizado, sem ter sido exposto a um risco de osteomielite, a dor, tá? Mas, atenção, se houver sinais de infecção, qualquer sinal de infecção, se essa crosta não for seca, se essa crosta tiver flutuação,
né, odor fétido, secreção, aí é recomendado o desbridamento. E aí você vai fazer a avaliação e vai indicar o melhor desbridamento para aquele paciente, como eu falei, para aquele local, né? E aí essa questão dos tipos de desbridamento, como a gente faz essa escolha, isso já é tema para um próximo vídeo. Então, crosta necrótica no calcânio, seca, estável, sem sinais de infecção, é recomendado pelas diretrizes não realizar o desbridamento. Se houver sinais de infecção, flutuação, qualquer sinal, aí sim é recomendado o desbridamento e você tem que fazer toda essa avaliação para poder indicar o desbridamento mais apropriado para esse paciente. Então, a minha resposta à pergunta que eu fiz naquele post é: eu, Carla, não desbridaria esta necrose. Houveram vários profissionais que responderam que sim, tanto na pesquisa no Stories quanto nos comentários, né? Responderam que sim, que desbridaria, e alguns lá colocaram até que tem experiência, que já fechou. Olha, eu respeito a sua opinião, eu agradeço muito a sua participação, ok? E aqui eu quero deixar ressaltado um ponto, né? Que a enfermagem ela é uma ciência, a gente deve sempre procurar tomar as nossas decisões, né, baseados nas evidências, baseadas em pesquisas, né? E aí a gente é responsável, cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né, pelas nossas decisões e impactamos a vida do paciente. Eu sei que cada um de nós queremos sempre o melhor para o nosso paciente e por isso eu respeito a sua resposta, eu respeito a sua decisão. Se por acaso você não conhece ainda, se você nunca leu, né, essas diretrizes, é bem interessante, tem muita informação bacana lá. Então eu quero te convidar, né, a visitar esse site, baixar essas guidelines, dar uma lida, uma olhada. Teve algumas mudanças, tá, que eu achei bem bacana e vale sempre a pena a gente se manter atualizado. E se a partir disso você vai mudar sua conduta ou não, você decide. De toda forma, eu agradeço a sua participação, estou aqui à disposição se vocês quiserem me mandar alguma pergunta, né, algum comentário. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, se você achou importante, compartilhe com seus colegas, com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.